E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. E hoje, segundo o prometido, dependendo da quantidade de votos que tivesse nos comentários, a gente ia postar um conteúdo sobre o material escolhido. Até hoje de meio-dia, quando eu fiz a contagem, o motor de popa ganhava por um voto ao de motosserra, 14 por 13, certo? Acredito que ainda continua igual. Então ficou motor de popa, motosserra, roçadeira, 2 tempos, e depois ficou 4 mix e 4 tempos. Então, para fazer jus ao combinado, vamos lá. Motores de popa. Me acompanha no conteúdo? Roda a vinheta. Certo, vejam bem. Vamos falar então de refrigeração de motor, a parte mais crítica nesses motores de popa esfriado a água, motor 2 tempos. 4 tempos também, mas vamos conversar hoje sobre motores 2 tempos mais antigos. O que eu quero falar para vocês? Vejam bem, acontece, e vai acontecer muitas vezes, para nós aqui sobretudo, aparecer um motor antigo, já mais antigo, que estragou o rotor, o impulsor, a estrela da bomba de água, tá? Essa peça aqui não presta mais, tem que ser colocado novo, porém, o motor é antigo e não se consegue mais essa peça. O motor é bom, ele está funcionando bem, está bem de tudo, somente nós temos esse pequeno inconveniente de não achar esse rotor da bomba de água, esse impulsor. O que você vai fazer nesse momento? Botar fora o motor? Veja bem, muitos de vocês devem saber, talvez outros não, mas tem como adaptar uma estrela de outro motor nesse aí, e ele fica funcionando perfeitamente, certo? O que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer essa adaptação, de colocar um rotor em uma bomba de água, um rotor de outro motor nessa bomba de água? Primeiro, vocês têm que entender que o rotor, ou a estrela, o impulsor, ele tem que ser um pouco mais grande que o invólucro, a caixa da bomba de água, certo? Ele tem que ser mais grande. E por que ele tem que ser mais grande? Porque ele não pode entrar reto aqui dentro as paletas, ele não pode entrar e ficar reto as paletas. Não é assim que funciona, certo? Vejam bem, a bomba de água, tá? A bomba de água funciona da seguinte maneira: ele fica ligeiramente deslocado para um lado, como vocês podem ver aqui, percebe? Ele não fica bem no centro, ele não fica centralizado, tá? Enquanto as paletas desse lado ficam mais dobradas, ou desse lado aqui fica um pouco menos dobrada. E é assim mesmo que tem que ser. Se vocês olharem por esse lado, ele está praticamente no meio aqui, ó. Percebe? Por que ele é assim? Porque a água entra por aqui, tá? Ele vai girando, o rotor vai girando, girando. Esse rotor gira aqui, a água entra por aqui. Em cada câmara disso aqui fica com água dentro. Vocês podem ver que aqui vai mais água. Entra uma quantidade maior. Ele vai girando e vai apequenando o espaço. E quando ele chega nesse lugar aqui, aqui ele succiona. Vocês podem ver aqui a falange inferior, ó. Colocar aqui, aí, percebe? Aqui ele vai entrar a água por esse lugar aqui, essa parte, essa bomba vai nessa posição, então essa parte aqui tem a entrada de água, vai ligada lá embaixo no P. Aqui tem o duto, o tubo que sobe para o motor. A água entra por aqui, tá? O rotor está girando, a água entrou aqui. Vocês podem ver que aqui ele tem um espaço bem generoso, ele vai girando e levando a água. Quando ele chegou nessa posição, ele começa a pequenar, ó, percebe? Ele começa a ficar mais pequeno o espaço. Aqui ele já começa a liberar a água para subir no tubo. E à medida que ele vai girando, vai diminuindo o espaço físico e a água se vê obrigada a sair. O líquido, um fluido, ele não é comprimível. Você não consegue comprimir um fluido, o líquido. Você consegue comprimir o ar, um gás, mas um líquido não. Ele vai dar cálcio hidráulico. Então, quando apequena o espaço aqui, a água tem que sair por algum lugar. Ela não pode ser comprimida, ela tem que fugir desse lugar.
E aonde que ele foge? Justamente por aqui. Por essa saída, ele sobe impulsionado e o rotor vai girando e cada vez mais água empurrando, empurrando, e chega uma hora que ele começa a subir até o motor lá em cima. Ele vence a gravidade e sobe até o motor para fazer, tá, o trabalho dele, que é refrigerar, aliás, o motor, certo? Por esse motivo que ele tem que ficar as paletas dobradinhas, tá? Com essa pressão aqui, ele não pode ficar reto. Então, vejam bem, como é que vocês fazem para calcular qual é o rotor que vai servir aqui para o seu motor? É bem simples. Vocês vão pegar a medida interna do invólucro da caixa da bomba d'água, onde trabalha o rotor. Nesse caso aqui, 44 milímetros, certo? 44 milímetros. Vocês têm a medida interna de 44 milímetros. A estrela, o rotor, ele tem que ser, no mínimo, de 4 a 5 milímetros maior. Ou seja, que se aqui eu tenho 44, certo? Se aqui eu tenho 44 milímetros, ele tem que ter entre 49 e 50, certo? Entre 49 e 50 milímetros a estrela. Ele tem que ser mais grande, de 4 a 5 milímetros, 4, 5, 6 milímetros. E por que de 4 a 6 milímetros? Quanto mais grande é o motor, tá? Mais é a diferença, você pode levar até a 6 milímetros maior. Quanto mais pequeno é o motor de 8, 5, 6, 7 HP, mais pequeno, tá? 15 talvez, aí a diferença é menor, tá? É uns 4 milímetros a mais, mas sempre a estrela é mais grande. Então nós temos que, se o motor é de pequeno porte, você tem 4 milímetros a mais a estrela, tá? Se o motor é grande, você tem 6 milímetros a mais a estrela, do tamanho, do diâmetro da bomba de água. Para quê? Para que ele consiga ter esse efeito, tá? De dobrar as paletas. Aqui eu estou montando ele com muito cuidado a seco. Quando vocês vão montar esse rotor aqui, tem que lubrificar aqui com uma graxa náutica, certo? Vaselina, a base de água, ou uma graxa náutica, lubrificar. Para quê? Para que ele entre mais fácil e no momento da primeira partida ele não trabalhe seco. Por mais que ele está embaixo da água, ele está muito apertado, ele tem que ter um lubrificante, certo? Voltando ao nosso assunto, ele tem que ficar dobradinho, certo? Para funcionar corretamente. Então vocês já têm o diâmetro externo, a altura é mais fácil, a altura é padrão. Vocês vão pegar do fundo, lá, até essa parte aí, e 18 milímetros. Sempre um pouquinho para mais. Se marcou 17,95, 5 centésimas a mais vai dar 18. 5 centésimas é praticamente uma folha de papel, certo? Então é isso aí. 18 milímetros da altura, você já tem a altura, o diâmetro, e depois vamos pegar o eixo. O diâmetro do eixo pega no próprio eixo do motor, não aqui, no próprio eixo do motor, certo? E aí com essas três medidas, diâmetro de eixo, altura e diâmetro externo do rotor ou da estrela, vocês vão conseguir uma estrela o mais parecido possível ao que vocês precisam. E a grande sacada aqui que a gente tem, que não precisa ter exatamente 5 ou 6 milímetros a mais, você tem uma margem para trabalhar aí, para jogar, certo? A altura, a mesma coisa. Se ele é um pouquinho mais alto, tá? Você pode rebaixar ele um pouquinho, tem como fazer? Tem, tá? Sobre uma lixa e um vidro você rebaixa um pouco, mínima coisa, dá para fazer isso aí. Que mais? O eixo. Se vocês conseguem um rotor que a estrela aqui, o diâmetro um pouquinho menor, vocês podem agrandar o diâmetro interno. Para isso aí tem ferramentas específicas, tá? Como os alargadores, tá? Percebe? Alargador de diâmetro interno. Tem de várias medidas na oficina. Quem tem oficina trabalha com essas máquinas, sempre vão ter essas ferramentas, certo? Aí você consegue levar no diâmetro certo. Se
o furo interno do rotor é muito mais grande, ou um pouco mais grande, aliás, você pode colocar uma luva de bronze nele. Sempre um material não ferroso, tipo bronze, para ele não oxidar, não ferrujar, certo? Então esses aí são os recursos que você tem para recuperar um motor que está em boas condições, porém você não acha a estrela, o rotor da bomba de água, certo? O importante então é que ele fique com as paletas dobradinhas, tá? Para fazer aquele trabalho de recolher a água e impulsionar ela para lá, para cima, para o motor. Aqui ele tem que ficar tá? Essa parte aqui, ó, ele tem que ficar levemente aparente. Para quê? Para que esses risquinhos façam às vezes de retentor, ele vai apoiar, certo? Ele vai apoiar aqui, ó. Ele vai apoiar nessa peça aqui, ó. Percebe? O rotor, a estrela, ele tem que ficar encostando, tem que ficar esfregando aqui. Não pode ficar levemente levantado, sem encostar nessa falange aqui, porque ele vai dar fuga de água, vai cavitar, não vai conseguir puxar e muito menos empurrar a água para cima. Então ele tem que entrar apertado aqui, tem que ficar encostando no fundo da caixa da bomba de água e tem que ficar encostando aqui, raspando de leve, certo? Na hora que você vai montar, lubrifique ele, tá? Com graxa náutica, para ele escorregar melhor e trabalhar lá dentro, certo? Então era isso aí, tá? Acontece às vezes de aparecer esses motores na oficina e eu acho assim como que eu vou falar? Eu acho errado a gente descartar, jogar fora ou deixar num canto atirado um motor simplesmente por uma peça dessas aqui. E por que hoje eu escolhi isso aqui para falar desses motores? Porque essa aqui é uma peça de reposição, sempre você vai estar trocando, tá? Tem motores que você troca uma vez por ano, tem outros que demoram um pouco mais, mas é uma peça que sempre a gente vai trocar. E como falar em transmissão de motocicleta ou pneu de carro, tá? Mais tarde ou mais cedo você tem que trocar, certo? E só um modo de curiosidade aqui, ó. Esse sistema aqui do Johnson Evinrude, vocês podem ver que ele tem o entalhe, tá? Para o passador, a chaveta aqui. Sempre que vão montar isso aqui, ele tem que ficar nessa posição. Isso aqui para cima. A parte é aberta, tá? Vai aqui, tá? A parte fechada fica para cima. É a maneira correta de montar essa estrela aqui. Certo, galerinha? E outra coisa, se, veja bem, você tem uma bomba de água que parou de funcionar, e você tira o rotor, e o rotor não está quebrado, não está no estado desse aqui, ó. Esse aqui trabalhou em seco, tá? Puxou algum camalote, alguma coisa na entrada de água e aconteceu isso aqui. Veja bem, ele está aparentemente bom ainda, não está quebrado, nem nada de estranho, e não funciona a bomba de água, porém, ele está com as paletas dobradas. Quando você tira, ele fica dobrada, você diz que ele criou memória, certo? Então, o que que acontece? Ele já não consegue mais jogar, empurrar a água, impulsionar a água para cima, certo? Quando, veja bem, quando você coloca um rotor e uma estrela aqui, e essa palheta desse lado, que tem que ficar mais aberta, ela praticamente não encosta na parede aqui, ou você empurra bem de leve e ele sobe e deixa passar uma luz aqui, você vê que ele não encosta, que ele está bem fácil de levantar, já não vai funcionar mais. Ele não consegue impulsionar a água. Quando ele começa a girar, a água foge de novo para trás, ele não consegue. Quando ele tem que empurrar, a própria pressão que ele tem que exercer para levar a água para cima, tá? Faz com que volte de novo, a água retroceda para trás na próxima câmara e ele não consegue subir. Então, muitas vezes, cuidado, você tira um rotor e aparentemente ele está tudo bem, mas ele ficou dobrado quando você tirou, tem que trocar, ele não vai funcionar mais. E não faça o que eu já vi alguns fazer, tirar ele, está dobrado, virar do outro lado. Não vai funcionar, tá? Se funcionar, vai funcionar por uns dias e vai quebrar e o estrago vai ser maior, porque quando vê até periga de superaquecer o motor. Tá, pessoal? Então, isso aqui foi por hoje. Espero que seja de utilidade para vocês.
E aos poucos a gente vai conversando um pouquinho mais sobre esses motores que eu gosto muito, motores de uso náutico. Forte abraço e até o próximo conteúdo.